Fica até o final, que tem muita coisa pra falar nesse vídeo aqui, beleza? Mas antes, quero agradecer a todo mundo que tem fortalecido aqui o canal com like, com inscrição. Muito obrigado, tá bom? É só o começo, se Deus quiser. E eu agradeço a todos vocês pela inscrição, pela moral, pelos comentários. Muito obrigado, beleza? Vamos lá pro vídeo. Pessoal, uma coisa muito interessante que pode explicar até a falta de sequência de jogos e a falta de adaptação completa do Igor Coronado do Corinthians, ó. Igor Coronado alcançou uma marca inédita em 2024, disputando 45 partidas pelo Corinthians. 45 só, inédito isso aqui pra ele. O maior número de jogos em uma única temporada de sua carreira, né? O recorde anterior era de 43 jogos, alcançado em 2017 e 2018, quando atuava pelo Palermo da Itália. No futebol saudita, Coronado nunca havia superado 36 partidas em uma temporada. Em 23-24, pelo Al Ittihad, o meia disputou apenas 20 jogos antes de chegar no timão. Titular em 18 dos 45 jogos pelo Corinthians, Igor Coronado marcou 4 gols e deu 5 assistências, tá? Teve uma temporada muito instável, né? Ele não conseguiu ter uma sequência de jogos como titular, não conseguiu nem ameaçar a posição do Garro ali. Só em alguns momentos ali que o Garro deu uma caída de rendimento, mas não por ele ter desempenhado muita bola, né? Ter jogado muita bola e desempenhado um bom futebol, mas sim pelo Garro ter caído muito em um determinado momento ali da temporada. Mas também tem essa justificativa aqui, que o cara nunca jogou tantos jogos, é muita coisa pra ele, tá? Cara, uma coisa muito interessante aqui, olha isso aqui, o diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, falou à emissora Al-Qas Qatari Channel do Qatar sobre a contratação de Memphis Depay. E aqui, pessoal, o gerente de futebol do Timão não falou com mais detalhes sobre as motivações da viagem, porém deixou claro que o Corinthians sempre está em busca de jogadores ilustres. O que é que você foi fazer lá no Qatar, meu amigo? Mas bora ver o que ele falou aqui sobre o Memphis Depay. Bora ver se a gente vê o vídeo todo, é só um trecho, vamos lá. البرازيلي ربما هذه هذا التعاقد دار في الصحف البرازيلية والعالمية عن تعاقد مع نجم هولندي E esse forrozinho árabe, Qatari, tocando no fundo. ممفيس ديباي. العادة احنا نشوف كثير من البرازيليين يعتمدون على اللاعبين البرازيليين بشكل محدد، ولكن قررتم أنتم بالتعاقد مع نجم هولندي. لماذا؟ Foi uma grande oportunidade de mercado, né? طبعا كانت فرصة كبيرة بالنسبة لنا. ممفيس دياس اللاعب الهولندي هو. Cara, tá um pouco difícil assistir esse vídeo aqui com essa música de fundo, me desculpe. Tem aqui as aspas principais dele aqui, talvez o que ele falou mais aqui no caso, né? Ainda no final da conversa, Fabinho ponderou que Memphis ama a cultura brasileira e pela origem africana se identifica com muitos atletas do Brasil. Recentemente, vale lembrar, o astro rasgou elogios. Ele falou como é que foi a chegada do Memphis Depay, elogiou o jogador que amou a cultura do Brasil e tudo mais, aquela coisa mais protocolar, tá? Não falou nada de anormal, não. Tirando essa parte aqui, que ele deixou claro que o Corinthians está sempre em busca de jogadores ilustres. O que ele quis dizer com isso, hein? Outra notícia aqui sobre o Alberto, até meio preocupante, tá? Não sei se é buscar pelo em ovo, mais uma vez, ou se realmente é uma notícia que a gente deve levar a sério, tá? Mas vamos lá. Embora o Yuri Alberto tenha confirmado que permanecerá no Corinthians em 2025, o clube está preocupado com a postura do staff do atacante por conta de uma disputa judicial com o empresário do jogador André Curi. O Timão entende que André Curi pode pressionar por uma saída do atacante nas próximas janelas de transferências, mesmo com o contrato indo até 2027. Fonte Meu Timão, tá? Então assim, o Yuri Alberto, por mais que tenha confirmado, ainda dentro do Corinthians existe uma desconfiança em relação não ao jogador, mas sim o empresário está pressionando ali por outras questões, né? E não só pelo jogador, mas por uma, sei lá, uma vingancinha, vamos dizer assim. O Augusto Melo falou sobre o risco de, sei lá, perder o Memphis Depay. Bora ver o que ele falou aqui pro André Hernan. Você não teme perder o Memphis no ano que vem? Porque o cara tá jogando muito, brilhando e tal, daqui a pouco volta pra seleção holandesa. Os jogos do Corinthians passam na Europa, estão passando agora no YouTube na Europa. E aí? O Corinthians está criando uma estrutura fantástica, André, em todos. O Memphis Depay sempre jogou na Europa, cara. Não precisa os jogos dele passar agora na Europa pra ele chamar atenção, não. Sentido, não só desses jogos para a Europa, como o Corinthians o ano que vem vai estar em todas as plataformas, como a nossa TV Corinthians está expandindo, como a nossa rede social ela está crescendo, está nos dando receita, coisa que o Corinthians nunca teve. É através disso que a gente começa a pagar nossas dívidas, através dessas receitas, dessa estrutura que nós estamos criando. E é claro que todo jogador aqui, da forma que tá, da forma que estamos terminando o Campeonato Brasileiro, da forma que, se Deus quiser, vamos começar o Paulista. Não tenho dúvida que o Corinthians vai ser protagonista ano que vem.
E a vitrine Corinthians, ela chama a atenção de todo mundo, porque o jogador, quando ele se performa aqui, ele joga em qualquer clube do mundo. E eu fico feliz por ter recuperado muito o Yuri e agora recuperando o Memphis. E ele está apaixonado pelo Brasil, ele está apaixonado pela estrutura. E você vê a humildade dele, está em tudo quanto é lugar, não diferencia ninguém. E, cara, o Corinthians é isso, a gente vai ter risco todo dia. Mas o bom é que hoje aqui é profissionalismo, valores de multa são altos. E... É tipo assim, cara, quiser tirar o Memphis daqui, tem que pagar uma graninha boa também, cara. Não é assim também não. Cara, agora entrou o presidente do Corinthians, tá de brincadeira o que esse cara já fez pelo clube, nossa senhora. Cara, se for comparar com as gestões anteriores, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já deve estar cansado de ver o dólar subindo, né? A última vez que eu vi, o dólar estava acima dos R$6. E o que a maioria das pessoas fazem? Ficam reclamando, esperando o governo resolver. Mas os jogadores de futebol não ficam esperando o governo resolver. Nem muito menos os que estão na Europa. Agora, o que muita gente não sabe é que você não precisa ser um jogador de futebol e nem tá na Europa para ganhar em uma moeda forte. Tem um mercado chamado mercado publisher, que permite que qualquer pessoa, usando seu próprio celular, consiga transformar o seu tempo livre em uma fonte de renda. E o melhor de tudo, quando o dólar sobe, você ganha mais e não menos. Olha o exemplo do Paulo, que usou esse método e conseguiu faturar $2.000 em um mês. Isso dá mais de R$12.000 convertidos. Agora você pensa, você está aí o mês todo trabalhando para ganhar R$2.000 no mês ou até menos. Enquanto tem gente que faz 6 vezes mais que isso sem nem sair de casa. Agora até imagina que você está pensando, mas isso é difícil, eu não sei falar inglês, nem sou bom com tecnologia. E se eu te dissesse que você não precisa saber falar inglês e nem ter experiência, que o seu próprio celular já é a ferramenta que você precisa. Você não precisa ser um Memphis Depay para poder ganhar 6 vezes mais. Isso não tem nada a ver com aposta esportiva e nem muito menos sorte, tá? É um trabalho, mas eu te garanto, quando você começar a ganhar em dólar, você não vai querer saber de outra coisa, meu amigo. O que você precisa é do caminho certo. E é exatamente isso que o meu amigo Thiago Gomes vai te mostrar. É só você clicar no link da descrição e falar com ele pelo WhatsApp. Lá ele vai te mostrar o passo a passo. Augusto Melo também falou sobre Pogba. Sim, ele falou sobre o jogador francês. Bora ver o que ele falou? Vamos lá. Chegou nada até mim, não tem nada, não falamos, não conversamos, não chegou nada até mim por enquanto, mas eu sempre deixei muito claro que a gente está se falando direto, eu, Fabinho, junto com a comissão, Ramon, Emiliano. Se houver alguma necessidade de alguma posição, nós não vamos medir esforços para que a gente possa qualificar ainda melhor nosso elenco para 2025. Um novo jogador midiático não está descartado, então, para a próxima temporada, para a Libertadores da América. Não, o que não está descartado é se houver alguma necessidade de alguma posição que a comissão técnica necessita. Isso não, nós não vamos medir esforços para isso, como eu disse. Então vai depender deles, o que eles necessitarem, se necessitar, né? Se houver alguma necessidade de alguma posição, pode ter certeza que o Corinthians está no mercado para isso. Cara, tem 2 questões aqui. Primeira questão, realmente o que ele falou aí faz sentido, tá? E vale uma reflexão. Eu já vi alguns comentários aqui no próprio canal falando, cara, a gente não tá precisando de jogadores do meio campo. E eu fiquei pensando, Alex Santana, Breno Bidon, Carrijo, o Raniel voltou a jogar um bom futebol, o Martinez também. Na criação nós temos 2 meias aí de muita qualidade, que é o Igor Coronado e o Rodrigo Garro, que tá em excelente fase. Realmente, se a gente for pensar por necessidade, eu acho que não tem necessidade, não que não poderia contratar, mas sim, tá precisando, tipo assim, vamos correr atrás de um jogador de meio campo diferente para resolver. Não estamos precisando nesse momento. Mas também tem outros argumentos, que é o seguinte, vai que algum gigante europeu queira contratar o Bidon, mas ao mesmo tempo, tem alguma coisa? Se não tem, não tem muito o que ficar se preocupando, né? Mesma coisa que eu falo sobre o Yuri Alberto, tem alguma coisa pra gente ficar se preocupando tanto assim? A não ser que seja nos bastidores do Corinthians. Mesma coisa do Breno Bidon, que realmente comanda ali aquele meio campo com o Rodrigo Garro na criação de jogadas, com o Carrijo que tá voando, é o homem de gelo, né? Então assim, necessidade de um meia, não temos, realmente, isso é verdade, não temos. Temos o quê? Talvez necessidade, talvez não, uma necessidade de contratar lateral ou laterais, no plural, pelo menos um para cada lado, né? Um jogador ali que fique na reserva ou que dispute a titularidade hoje com o Mateuzinho, porque o Fagner parece que não está ameaçando tanto a posição do Mateuzinho, é o que parece. A gente não espera muito mais do Fagner. Por isso que eu falo, o Fagner poderia ser testado no meio campo. Tem gente que fala, mas o Fagner, se ele já bate jogando na lateral, imagina no meio campo. Eu já discordo, porque na lateral você fica um pouco mais vulnerável, o meio campo fica mais organizado, mais fechado. Se o time estiver bem organizado, não precisa estar batendo em ninguém, correndo atrás de ninguém.
Só precisa fazer seu jogo ali mais posicional. Na lateral, não. Lateral você corre atrás de ponta ligeiro e habilidoso. Aí você tem que dar um bote uma hora ou outra. Então, assim, necessidade tem? Eu acho que realmente não tem. Agora, que seria da hora demais, que seria incrível o Corinthians com um jogador do naipe e da qualidade do Paul Pogba. Ah, mas ele não joga há muito tempo em alto nível. Ouvi a mesma coisa sobre o Memphis Depay. A mesma coisa. Em um time arrumado, cara, um jogador comum, por exemplo, como o Matheus Bidu, rendem. Imagina um cara diferenciado que tem a oferecer tecnicamente acima da média, entendeu? É um monstro, o Pogba joga demais. Ano que vem temos Libertadores, não esqueçam disso. Se o Corinthians quer disputar o título da Libertadores, não pode entrar para brincar, não. Está vendo aí o nível dos times, principalmente os times brasileiros, como está aumentando cada ano que passa, né? Tamo junto sempre, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, tamo junto e vai Corinthians!